Abraão é uma figura histórica da antiguidade, que é mencionado não só na Bíblia em Gênesis, mas também no Talmud, no Alcorão e em algumas tradições orais. Vem saber mais sobre esse lendário personagem comigo. Olá, você está no canal Lendas e Legados. Se gosta de conteúdos como este, deixe o seu joinha, compartilhe para ajudar o canal e não se esqueça de comentar aqui embaixo sobre outros personagens que você gostaria de ouvir falar. Abraão, que originalmente era chamado de Abrão, nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade na antiga Mesopotâmia em 1800 a.C., de acordo com estimativas. Filho de um homem chamado Terá, 20 gerações a partir de Adão e 10 gerações a partir de Noé, considerando a genealogia bíblica. E considerando que Noé viveu 350 anos após o dilúvio, é possível que Abraão tenha conhecido seu ancestral. Ele cresceu em uma cultura politeísta, porém, muito cedo, percebeu que ídolos não eram deuses e passou a buscar o Deus de seus ancestrais. A tradição bíblica relata que Deus chamou Abrão para deixar sua terra natal e seguir para uma terra que ele próprio lhe mostraria. Abrão se casou com sua meia-irmã Sarai. Seu pai Terá, após perder seu filho Harã em Ur, reuniu seus filhos e resolveu marchar rumo a Canaã. Juntos, eles deixaram Ur dos Caldeus e se estabeleceram em uma terra que receberia posteriormente o nome do filho falecido Harã. Essa terra acredita-se que era um ponto de passagem para as caravanas do Oriente Próximo. Supostamente, eles prosperaram ali, abastecendo os viajantes com seus rebanhos. Abrão decidiu prosseguir para uma terra mais distante, pois ainda buscava a promessa que Deus lhe havia feito. Terá, seu pai, permaneceu em Harã até os 205 anos, quando faleceu. Abrão chegou a Siquém, uma cidade cananeia, e acampou junto ao carvalho de Moré. Deus aí lhe disse: darei a você esta terra e aos seus descendentes. E ele creu e edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Ele continuou conhecendo a nova terra e montou acampamento entre as cidades de Betel e Ai, edificando aí outro altar a Deus. Ele decidiu ainda ir mais para sul e descobriu que a região passava por um período de dificuldade e fome. Como a situação ali não era boa, Abrão resolveu descer até o Egito, terra famosa por sua fartura. Quando Abrão e Sarai chegaram ao Egito, a aflição tomou seu coração, pois sua esposa era muito bonita. Ele temia que os egípcios o matassem para ficar com ela. Ele instruiu Sarai a se passar por sua irmã para evitar problemas. A estratégia de Abrão, no entanto, não evitou a atenção do povo. Quando os egípcios viram Sarai e ouviram que ela era irmã de Abrão, os comentários de que uma linda estrangeira estava na cidade, acompanhada de seu irmão, logo chegaram ao palácio do faraó. Faraó quis comprovar tal beleza e, confirmando isso, quis Sarai como parte do seu harém. Como suposto irmão, Abrão recebeu ovelhas, vacas, jumentos, escravos e camelos em troca de Sarai. No entanto, Deus
interferiu nessa situação, protegendo ela. Ele enviou pragas ao palácio do faraó, que desconfiou ser por causa dela. Quando o faraó percebeu que as pragas estavam relacionadas a Sarai, ele confrontou Abrão e o repreendeu por não lhe ter contado a verdade sobre o relacionamento deles. O faraó então ordenou que Abraão e Sarai partissem do Egito, e eles retornaram à terra de Canaã, levando consigo as riquezas e presentes que haviam recebido do faraó. Essa passagem no Egito retrata uma fragilidade na confiança de Abrão em Deus. Essa passagem pode ser apresentada como uma oportunidade para entender a relação entre a confiança em Deus, as escolhas humanas e as consequências das ações tomadas por Abrão durante sua estadia no Egito. Após retornarem a Canaã, o relato no capítulo 13 de Gênesis mostra uma discussão familiar. Abrão e Ló eram parentes, e suas vidas estão entrelaçadas em uma série de eventos significativos. Aqui está uma pequena descrição dessa história. À medida que viajavam, suas riquezas aumentaram e surgiram desentendimento entre as famílias de Abrão e seu sobrinho Ló, e também entre os pastores dos dois. Como resultado, eles decidiram se separar para evitar conflitos. Abrão ofereceu a Ló a escolha de onde ele queria ir, e assim Abrão logicamente partiria para o lado oposto. Ló escolheu o Vale do Jordão, que era bem irrigado e parecia muito fértil. Ló se estabeleceu na cidade de Sodoma, que estava localizada no Vale do Jordão. No entanto, Sodoma e outras cidades vizinhas eram conhecidas por sua perversidade e corrupção. Ló, apesar de estar vivendo em um ambiente moralmente degradado, permaneceu lá. Mais tarde, Sodoma foi envolvida em uma guerra entre reis. Ló foi capturado como parte dos despojos de guerra e levado cativo. Abrão, ao saber disso, reuniu seus homens treinados e resgatou seu sobrinho Ló, demonstrando amor e lealdade para com ele. Deus decidiu punir a maldade de Sodoma e Gomorra depois disso. Ele revelou a Abrão seus planos e permitiu que Abrão intercedesse em favor da cidade. Embora a cidade não pudesse ser salva por causa da falta de pessoas justas, Deus enviou anjos para resgatar Ló e sua família antes da destruição iminente. Isso mostra que, por amor a nós, Deus pode trazer livramento a nossos entes queridos. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu às instruções dos anjos para não olhar para trás durante a fuga. Ela olhou e se transformou em uma estátua de sal. Ló e suas duas filhas conseguiram escapar e se refugiaram em uma caverna. Suas filhas, pensando não haver mais homens para se casar e que o mundo e não somente as cidades haviam sido destruídas, fizeram Ló se embebedar com vinho e tiveram relações com ele, resultando em 2 filhos que posteriormente fundariam as cidades de Moabe e Amon. A história de Abraão e Ló aborda temas de escolhas, consequências, misericórdia divina e justiça. Abrão é retratado como um homem de fé e intercessão, enquanto Ló
é um exemplo de alguém que se deixou seduzir pelo ambiente corrupto em que vivia. Depois destes acontecimentos, Deus falou a Abrão: não tenhas medo, eu sou teu escudo e quem te recompensa. Abrão indagou: Senhor, o que podes me dar? Eu não tenho herdeiros, e o servo de minha casa é Eliezer, o Damasceno. Abrão disse isso porque, embora não tivesse um filho seu, esse servo nasceu dentro de sua casa e, pelo costume, herdaria seus bens, mas não daria seguimento à sua linhagem. Mas Deus lhe respondeu: este aí não será o seu herdeiro. Deus mandou que ele olhasse para o céu e contasse todas as estrelas, e afirmou: assim como não as pode contar, também assim será a sua descendência. Eu sou o Deus que te tirou de Ur dos Caldeus para te dar essa terra por herança. Sarai, sabendo de sua condição e vendo a idade dos dois avançar sem um herdeiro, duvidou da promessa e sugeriu que Abrão tivesse um filho com Agar, uma escrava egípcia que ganharam do faraó. Isso resultou no nascimento de Ismael. Mais tarde, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. E Sarai passou a ser Sara, que quer dizer princesa. E com 90 anos, ela engravidou e deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Abraão teve mais filhos posteriormente. Ele é patriarca das 3 religiões monoteístas. Abraão é reverenciado como um patriarca no judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele é considerado o pai espiritual de todas essas religiões monoteístas. Abraão é conhecido por sua aliança com Deus, e sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. E é. Vide que os povos semitas vêm de Isaque, os árabes de Ismael, e os cristãos por todo o planeta se consideram filhos de Abraão na fé. Modelo de fé. Abraão é frequentemente citado como um exemplo de fé e obediência a Deus, e a sua disposição de confiar mesmo em situações desafiadoras. A história de Abraão deixa vários ensinamentos, não à toa ele é chamado de pai da fé. Alguns pontos. Ele acreditava que havia um único Deus verdadeiro em meio a uma cultura de vários deuses. Segundo ponto, ouviu a voz desse Deus e obedeceu rumando a um destino desconhecido. Terceiro, acreditou na promessa de ser pai de nações, mesmo já em idade avançada e tendo uma esposa que era estéril. Quarto, mesmo em discordância e em posição de autoridade sobre seu sobrinho, deu-lhe as melhores posses. Mas a Bíblia não esconde falhas e nos mostra que mesmo grandes homens também são falhos. Por medo da morte, duvidando que Deus o guardaria, contou uma mentira que quase destruiu o faraó e o Egito. Quis apressar a promessa de Deus e fez um filho em sua escrava, o que gerou ciúmes em sua casa e confronto entre sua esposa e a escrava. Abraão não era perfeito, mas alcançou bênçãos de Deus e honra em seus descendentes por sua fé e obediência a Deus. Além da Bíblia, Abraão é mencionado em algumas fontes e tradições fora dos textos sagrados. No entanto,
é importante observar que essas referências não são tão detalhadas quanto as histórias encontradas na Bíblia, e geralmente se baseiam em tradições orais e relatos religiosos subsequentes. Aqui estão algumas fontes que mencionam Abraão: a tradição judaica e o Talmud. A tradição judaica possui comentários e interpretações adicionais sobre a vida de Abraão, alguns dos quais podem ser encontrados no Talmud, uma coleção de escritos rabínicos que explica a lei e a tradição judaica. O islamismo e o Alcorão. Abraão é uma figura significativa no islamismo. O Alcorão, livro sagrado do Islã, menciona Abraão em várias passagens e detalha algumas histórias semelhantes encontradas na Bíblia, como a disposição de sacrificar seu próprio filho, que no Alcorão é identificado como Ismael. Na literatura árabe e islâmica. Além do Alcorão, a literatura islâmica possui muitas histórias e tradições sobre Abraão. Alguns escritos árabes medievais e literatura religiosa islâmica exploram a figura de Abraão e sua relação com os locais sagrados, como a Caaba em Meca. No judaísmo helenístico e antiguidade, alguns escritores e historiadores judeus da antiguidade, como Flávio Joséfo, mencionam Abraão em suas obras, embora as informações fornecidas sejam limitadas e muitas vezes derivem de fontes bíblicas. Na literatura cristã primitiva, alguns escritos e comentários dos primeiros cristãos também mencionam Abraão, geralmente em conexão com a genealogia de Jesus e a continuidade entre o Antigo e Novo Testamento. É importante lembrar que as histórias e tradições sobre Abraão nessas fontes podem variar em detalhes e interpretações, dependendo da religião e da cultura. Geralmente, as informações mais completas sobre a vida de Abraão são encontradas na Bíblia, no livro de Gênesis, e em tradições religiosas subsequentes que se baseiam nessas histórias originais. Se ficou até aqui, não se esqueça de deixar o teu joinha, compartilhar e ajudar o canal e comentar aqui embaixo. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser.